Romanos capítulo 10, o capítulo todo. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Muito bem, meus amados, vamos orar. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua palavra. E agora pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Abre, Senhor, o nosso entendimento e nos faz entender a Tua palavra. Queremos ouvir, ó Senhor, a Tua voz e queremos sair daqui edificados por ela e desafiados por ela para viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. Ó Pai Todo-Poderoso, fala ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, o tema dessa noite é alcançando a salvação. Aparentemente, esse tema, dá a ideia de que o homem pode fazer isso por si mesmo. Mas eu quero mostrar aos irmãos que isso é impossível ao homem. Mas eu tenho certeza que muitos querem alcançar essa salvação. E então, o que é que se reveste essa salvação? Como nós podemos vê-la? Como nós podemos entendê-la segundo as Escrituras Sagradas? É sobre isso que eu quero discorrer com os irmãos. Lembrando que na mensagem passada falávamos sobre vasos de honra e desonra. Falamos que alguns são vasos de misericórdia e outros que vão reter a ira de Deus. Falamos que o povo judeu não está imune a esses dois crivos. Então, uma parte, um remanescente, será salvo e outra parte não. E agora aqui Paulo vai discorrer sobre isso, falando também sobre eles, mostrando ali nos primeiros versos a esse respeito. Então, nós temos o primeiro verso falando a respeito do seu testemunho com eles. A boa vontade do meu coração e a minha súplica é a Deus a favor deles para que sejam salvos.
Ou seja, o desejo do apóstolo Paulo é que o povo de Israel seja alcançado pela salvação, alcançado por essa graça. E ele ainda testemunha. E diz, olha, eles se esforçam para isso. Está lá no verso de número 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E aqui começa a nossa jornada da noite. Será que querer é suficiente? Será que buscar é suficiente? Será que nós podemos alcançar a salvação? Como? Primeiro ponto. Para alcançar a salvação, é preciso, em primeiro lugar, entendimento. Entendimento. Mas não é qualquer entendimento. Não é apenas conhecer alguns versos bíblicos. Não é apenas saber o que está escrito na palavra de Deus. Os judeus sabem muito bem o que está escrito. Conheço algumas pessoas que a têm na ponta da língua, mas não a têm no coração. Que espécie de entendimento é esse? Que o apóstolo Paulo vai dizendo que eles têm zelo, porém, mas não com entendimento. Esse entendimento é primordial, é essencial para a salvação, e esse entendimento não vem dos homens, vem de Deus. É o Senhor quem alcança, é o Senhor quem estende a mão, é o Senhor quem se revela a cada pessoa. E não se revela a um grupo ou uma nação de forma coletiva para a salvação. A salvação é individual, é pessoal, é intransferível. É esse entendimento que falta a eles. É esse entendimento que falta a todos aqueles que buscam um Deus nacional, um Deus que vai salvar a nação, um Deus que não é pessoal. Falta entendimento de que o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que está buscando e que Ele se revela àqueles que são dele. Ele é o Deus missionário. É o Deus que sai do céu, se esvazia, toma a forma de homem para se fazer um de nós, para alcançar o pecador. E não vem para alcançar a todos. Vem para alcançar aqueles a quem Ele escolheu. Aqueles a quem Ele se revela como seu único e suficiente Salvador. Muito bem, o apóstolo Paulo vai falando que esse entendimento não é apenas do que Deus faz, mas também da justiça de Deus. E esse tema é nevrálgico, porque não somente o povo judeu tropeça nele, mas muitos cristãos também tropeçam. Falando da justiça de Deus, quantas pessoas levantam a sua voz e dizem: como é que eu posso crer num Deus que permite que crianças morram a cada 3 minutos? Como eu posso crer num Deus que permite que os homens façam mal uns aos outros? Como eu posso crer nesse Deus que faz com que a sua mão seja derramada de forma, a sua ira seja derramada de forma tão drástica e aconteça às vezes catástrofes terríveis? Vamos lembrar aqui de Brumadinho, ou então daquelas que é comum no nosso país ultimamente, das grandes enxurradas, que deixam milhares de pessoas sem casa, desabrigadas, aquela que aconteceu no Rio Grande do Sul. Pessoas se levantam e dizem: aonde está a justiça de Deus? E elas se levantam e dizem: mas olha como o povo tem sido explorado, como nós temos pessoas que são corruptas, como está esse mundo bagunçado, caótico. Aonde está Deus? Não conseguem entender a sua justiça. Não conseguem entender que Deus tem um propósito. Não conseguem entender nada além desta vida finita, dessa vida que se acaba, dessa vida que é efêmera. Não conseguem ver nada além desta vida finita. Ficam presos, achando que a justiça de Deus só tem que se manifestar nesse mundo. Aqui se faz, aqui se paga. É um adágio popular conhecido, comum, mas nem sempre é verdadeiro.
A justiça de Deus há de se manifestar sim, mas não como nós queremos. A ira do homem não traz a justiça de Deus. A indignação do homem não faz a justiça de Deus. As orações dos homens não trazem a justiça de Deus. Ela pertence ao Senhor. E no tempo certo, e do jeito certo, na forma correta, Ele vai agir. Não podemos ter dúvidas a esse respeito. E devemos entender ali o verso de número 3. Desconhecendo a justiça de Deus, que justifica uns e leva outros para o inferno, e procurando a sua própria, dizer quem vai e quem não vai para o céu, não se sujeitaram àquela que vem de Deus. É como se nós tivéssemos o dever de escolher quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Quem pode e quem não pode. Aquele ali é bonzinho, aquele ali é praticante do bem, e esse tem um lugar no céu. Não somos nós que definimos isso. Aquele ali é terrível, um homem mau, uma mulher terrível, uma mulher tenebrosa. Não, esses não vão para o céu. E se o Senhor transformá-los? Somos nós que dizemos para Deus que Ele pode ou que Ele não pode fazer? Quando nós estabelecemos uma série de leis, nós começamos a dizer o que pode e o que não pode. Quando nós queremos fazer leis em cima da lei de Deus, nós começamos a perverter a lei. Querem um exemplo simples? O Senhor Jesus Cristo deixou um mandamento: amai-vos uns aos outros. E daí algumas pessoas pegam esse texto e dizem assim: isso se refere a todos os relacionamentos. Eu posso amar uma pessoa do mesmo sexo. Eu posso ter uma vida comum com ela porque está debaixo dessa lei. Pegam a lei, torcem a lei, criam suas próprias regras e dizem é possível. Mas não é. Eu sinto muito para aqueles que defendem o homossexualismo, mas a palavra de Deus é clara nesse ponto. É clara. Ela fala do castigo para aqueles que se deitam com o mesmo sexo. Não há amai-vos uns aos outros ali. Não é permitido esse tipo de lei, de abrogar essa lei, de quebrar essa lei, de invalidar essa lei. Não há como torcer essa lei. Mas as pessoas fazem. Tem pessoas que criam igrejas e dizem, não, essa aqui que a palavra de Deus nos diz é muito forte. Vamos selecionar alguns livros. Não, o Antigo Testamento não, isso é coisa do judeu. Vamos selecionar, vamos tirar, vamos rasgar. Criam para si um quinto evangelho. Um evangelho onde só tem bênção, felicidade, prosperidade. Não conhecem a Deus. Não têm entendimento de Deus. Não buscam a justiça de Deus. E ainda justificam-se pela própria palavra de Moisés, como está no verso 5. Verso 5 diz que Moisés escreveu que aquele que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Vive sim em sociedade, mas eles torceram essa história. O importante que Paulo está falando está no verso de número 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a justiça que é decorrente da fé no Senhor Jesus Cristo e em nenhum outro. E então, meus irmãos, nós somos desafiados a conhecer essa fé, a essa justiça que vem da fé. E aí nós vamos entender o que está em Mateus 6:33. Acredito que vocês conhecem de cor e salteado esse versículo bíblico. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quem é a justiça? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A aplicação prática desse primeiro ponto, meus irmãos, é o seguinte:
Entendimento espiritual é algo que somente o Senhor pode dar. Sem esse conhecimento da parte de Deus, não há como agradá-lo, e nem tampouco conhecer verdadeiramente a Cristo, como nossa justiça de fato e de direito. O apóstolo Paulo, e agora eu quero que vocês abram, escreveu em Filipenses 3, 9 e 10. Abram lá. Observem o que o apóstolo Paulo diz. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É desse entendimento que o apóstolo Paulo está falando que os judeus estão em falta, que eles não conseguem entender, que eles não conseguem buscar, que eles não conseguem aceitar. E fica o primeiro desafio. Falta a você entendimento espiritual? Você olha para Cristo e não consegue vê-lo como aquele que justifica os seus atos? Olha para Deus e não consegue entender o que Ele faz, ou por que Ele faz, ou não consegue aceitar que Ele tem um propósito para a sua vida em todas as coisas que te acontecem, mesmo sendo elas más, ruins? Eu quero conclamá-los a ouvir e atender aquilo que Tiago fala no seu primeiro capítulo, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, o primeiro ponto para alcançar a salvação é necessário esse entendimento. Está faltando entendimento? Peça a Deus. Peça porque Ele dá. Muito bem. Segundo ponto. Para alcançar a salvação é necessário ter fé. Muito bem. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Isso já está escrito, nós sabemos, é uma bela definição que o autor de Hebreus faz. Fé, uma palavra tão pequena, mas sem a qual não há salvação. Não é pelo uso dessa palavra, mas pela internalização daquilo que ela traz, que ela representa, que ela faz. Fé é aquilo que transforma. Transforma um homem pecador em alguém justificado pela graça. É aquele que transforma um homem e uma mulher que andam pelas suas próprias regras e os torna santos em Cristo Jesus. Fé é tirar o medo que está no coração cheio de trevas para colocá-lo no altar do Senhor e desnudá-lo ali e tirar ali todos os medos. Porque vai conhecer o perfeito amor, e o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Fé é essa palavra. Ela descreve, não é um verbo, mas ela descreve uma ação poderosa, transformadora, regeneradora, que vem da parte de Deus e não vem do homem. Ninguém pode dizer, eu nasci com fé. Não existe isso. Fé é algo que Deus dá, no seu devido tempo. Ele que abre o nosso entendimento no seu devido tempo. Não sei em qual idade, com que experiência você foi alcançado pela graça, mas você vai entender isso. Eu fui alcançado na adolescência. Desde criança eu buscava a Deus. Já contei para vocês que desde pequeno, naqueles testes vocacionais que os professores de primário fazem, o que você quer ser quando crescer? Eu já dizia, eu quero ser padre. Eu já tinha esse anseio de servir ao Senhor, de ser do Senhor, de buscar ao Senhor, mas eu não tinha fé ainda. Não nasci com ela. Um dia o Senhor alcançou.
Um dia ele se revelou, através de uma pregação. Nós vamos ver isso também no texto, o apóstolo falando da importância da pregação. E então ali, pela fé, os meus olhos foram abertos. Não que estava em mim essa fé, mas a fé que o Senhor me concedeu. O mesmo deve ter acontecido com vocês em outras idades. Vi pessoas que foram alcançadas na sua tenra idade, outras já na sua mocidade, outras já na sua velhice, e outras ainda no apagar das suas luzes, antes da sua morte, também encontraram o Salvador, porque Ele se revelou a essas pessoas. Muito bem, meus irmãos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender o que Deus está fazendo em nossa vida. Vemos a sua justiça acontecendo, e essa justiça que vem da fé. Verso 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração. Paulo retira isso de um texto bíblico. Está em Deuteronômio, capítulo 30, versos 11 a 14. Quero ler para os irmãos. Ele diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. O apóstolo Paulo usa bastante textos bíblicos do Antigo Testamento para consolidar, corroborar essas suas afirmações. E esta é uma delas. E ele já interpreta. Ele diz: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, o Messias. Ele interpreta. Depois ele diz: quem descerá ao abismo para levantar Cristo dos mortos? Ou seja, ele faz a interpretação dele nesse texto. Correta interpretação, não há aqui nenhuma dúvida sobre isso. Porque a fé, meus irmãos, só existe na pessoa de Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, na certeza de que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, se esvaziou, assumiu uma forma humana, Jesus, que foi à cruz, derramou o seu sangue remidor, transformador, que morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu. Fé em Cristo, em todos os atos, em todas as circunstâncias, em todos os passos. Não pode simplesmente dizer: eu creio em Cristo, no Cristo histórico. Foi um grande homem que viveu nesse mundo. Isso não salva ninguém. Eu creio em Cristo, mas ele não ressuscitou. Isso não salva ninguém. Eu creio que Jesus foi a melhor pessoa que pisou nesse mundo. Não salva ninguém. Esse Cristo não salva ninguém. O Cristo que salva é o Deus encarnado. É o Deus que se fez homem. O Deus que amou até o fim. O Deus que ressuscitou e vivo está pelos séculos dos séculos. E que quer que aqueles que nele creem se entreguem totalmente à certeza que há uma vida após a morte. A certeza de que há ressurreição dos mortos. Quer que eles tenham a certeza de que em breve ele voltará. Isso é fé. É desta fé que o apóstolo Paulo está discorrendo aqui com esses irmãos de Roma. E então ele vai tratando e dizendo que fé é muito mais do que uma aquiescência mental. É algo que deve estar impregnado nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Fé. A aplicação prática desse segundo ponto, meus irmãos, é que nós precisamos lembrar constantemente que fé não é uma palavra. Que fé é uma atitude.
que fé nos move cada vez mais a andar com Deus, a fazer aquilo que Deus quer, a buscar as coisas lá do alto. Porque pessoas sem fé buscam as coisas deste mundo, os valores deste mundo. Pessoas que estão destinadas à ira e não à salvação é que fazem isso. E aí nos vemos com essa questão da fé de novo. Mas como fazer isso? Como alcançar isso? Não podemos. A fé é dom de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é por ser bonzinho, por fazer as coisas certas, por fazer aquilo que acha que deve ser feito, porque aquilo é o melhor. Não é isso que salva. O que salva é a fé. Esse é o segundo ponto. Para alcançar a salvação é preciso ter fé. Terceiro e último ponto, meus irmãos. Para alcançar a salvação é preciso invocar o nome de Deus. Muito bem. Nós vamos falar de palavra, como está ali no verso de número 8 em diante, daquele que ouve a palavra, daquele que entende a mensagem, que busca e que alcança esse entendimento, que sabe que os salvos serão pela fé. E então vem o verso de número 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É com a boca que se confessa a respeito da salvação. Para isso, eu preciso abrir a minha boca. E para abrir a minha boca, eu preciso ter uma mensagem no meu coração. E para falar de Deus, eu primeiro preciso invocar o nome de Deus. Invocar o nome de Deus. E é isso que está lá, falando no verso 11 e 12, dizendo que para Deus não há acepção de pessoas, judeus e gregos, não há diferença alguma para aqueles que foram alcançados. E diz lá no finalzinho do verso 12, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Invocar é chamar pelo nome. Invocar é chamar a atenção para si. Invocar é buscar que a pessoa olhe de volta para você. Paulo então reforça essa ideia de que não há judeu nem grego. Poderíamos aqui estender nem homem nem mulher. Não há diferença. Aqueles a quem o Senhor se revelou, a estes o Senhor lhes deu essa dádiva de poder invocá-lo. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos, nós já fizemos menção a isso, no momento das orações, a respeito do pão nosso. A oração que o Senhor nos ensinou inicia com uma invocação. Pai nosso que estás no céu. Eu posso chamá-lo de Pai, não porque eu mereço, mas porque fui alcançado. Posso chamá-lo de Pai, não porque eu me fiz seu filho, mas porque Ele me adotou. Posso chamá-lo de Pai porque nele eu posso confiar. E só posso confiar porque Ele me alcançou. Porque Ele colocou isso no meu coração. Muito bem. Chamar ao Senhor, invocar ao Senhor, buscar ao Senhor. Tem pessoas que falam o nome de Deus, não falam? E clamam, Senhor, Senhor. O Senhor Jesus Cristo também falou sobre eles. Que nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, que me invoca de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é verdade. Somente aqueles que conhecem o Senhor podem fazer isso. E só podem chamá-lo assim aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 12, 3. Diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus,
senão pelo Espírito Santo. É só o Espírito Santo quem nos dá autoridade para clamar, para invocar o nome do nosso Deus. Não pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira, como tantos fazem por aí. Muito bem. No verso de número 13, o apóstolo Paulo evoca o profeta Joel. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está falando do momento em que essas pessoas vão se encontrar com Deus. Deixe-me ler o texto, está em Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Não é para todos. O Antigo Testamento está o tempo todo falando sobre isso. Não é para todos, é para um remanescente, é para aqueles que o Senhor vai chamar, para aqueles que o Senhor escolheu. E aí o verso de número 15 vai tratar disso, o verso 16, melhor dizendo. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então haverá pessoas que não crerão. Mesmo tendo ouvido o Evangelho, não vão aceitá-la. Mesmo tendo a possibilidade de chamar Deus e usar o nome de Deus de forma muitas vezes errada, e vocês vão lembrar disso, quantas pessoas vocês já viram que não são tementes a Deus, mas no momento da aflição clamam: meu Deus do céu! Levantam as mãos e pedem livramento. Fazem isso como se fosse um mantra, como se fosse alguma coisa que vai salvá-los, o nome poderoso de Deus. Tenho, às vezes, tristeza em ver algumas frases de efeito. Jesus, esse nome tem poder. Teve umas décadas aí atrás que isso estava estampado em outdoors. Esse nome tem poder. Como se ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Não é o nome, é o dono do nome. É o Senhor do nome. É aquele a quem o nome se refere. Jesus é aquele que salva. O nome em si, a palavra Jesus, não tem poder. Quem tem poder é o dono do nome. Invocar a Deus é lembrar do dono do nome. E lembrar que Ele tem o poder de todas as coisas. Muito bem. Verso 16 fala sobre isso. E verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pregação. Pregação. O que é pregação? Querigma, anunciação. O que é isso? Seria esse momento do culto apenas, neste momento de homilia, que a pregação é feita? Não, não é assim. Pregação, meus irmãos, é uma mensagem que tem começo, meio e fim. Uma história que trate da vida de Cristo, da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Não parcialmente, não separadamente, mas inteiro. Pregação é quando você fala aquilo que é capaz do Espírito Santo usar para salvar alguém. Pregação. Pregação da palavra. Pregação que você pode fazer na escola, na sua casa, para talvez aqueles parentes que não foram alcançados pela graça. Pregação. Que fale do todo, que fale da transformação, que fale de vida e vida eterna. Pregação. E é essa pregação que vai manifestar a fé na vida daqueles que são salvos. É essa pregação. É essa palavra que o Senhor vai usar para transformar vidas. Não outra. Pregação de prosperidade não muda a vida de ninguém.
Pregação sobre cura e libertação não traz salvação. Pregação sobre os problemas conjugais de alguém não traz salvação. A pregação do Evangelho, do Deus encarnado, esse sim, essa pregação sim, transforma vidas, desperta a fé, faz com que os salvos sejam reconhecidos. Agora eu quero que vocês observem ali, dentro do texto, no verso 18, falando sobre os judeus e falando também a todas as outras nações. Olha o que Paulo fala. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. O apóstolo Paulo está dando como concretizada essa palavra de pregação. Óbvio que o evangelho ainda não tinha chegado a todos os rincões, mas Paulo estava se esforçando. Os apóstolos estavam se esforçando. Os crentes daquela época estavam se esforçando para que a palavra chegasse a todo mundo conhecido da época. E a pergunta que lhe faço é: você também está se esforçando? Você também está junto com outras pessoas neste mesmo pensamento de espalhar o evangelho do Senhor, a verdadeira pregação da salvação às outras pessoas? Eu não quero exaltar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas quero fazer aqui um reconhecimento. Todas as igrejas presbiterianas do Brasil, elas devem ser dizimistas ao Supremo Concílio. Todas. Não é opcional. Algumas, por desobediências, não fazem isso, Deus há de cuidar delas. Mas nós somos fiéis dizimistas. 10% nós mandamos ao Supremo Concílio. Com a soma de todos esses recursos do Brasil inteiro, 53% de tudo que é arrecadado é entregue para missões. Missões dentro e fora do Brasil. Missões transculturais e missões nacionais. Nós somos uma igreja missionária. Fazemos missões. Então, quando você se torna um fiel dizimista, você está contribuindo sim com missões. Pelo menos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Missões nós fazemos dentro e fora de casa. Com palavras e com atitudes. Com fé e com compromisso. Não estou aqui fazendo nenhuma asseveração a respeito do dízimo, estou apenas usando como um exemplo de como nós podemos nos envolver com a pregação do Evangelho dentro e fora do país. Eu não posso, mas posso ajudar quem vai. Eu já tenho aqui o meu quinhão, o meu lugar para trabalhar, vocês já têm o de vocês, não podem ir embora, o Senhor não chamou para isso, não tem problema, apoiem quem está indo. Apoiem as organizações que nós já temos. Apoiem os nossos missionários. Apoiem em oração, apoiem se envolvendo. Apoiem. Para que a palavra seja pregada por toda a terra, para que esse verso 18 se cumpra de fato e de direito. Porventura, verso 19, não terá chegado também isso ao conhecimento de Israel? Certamente chegou. E Paulo diz, vai citar Isaías, vai dizendo que Israel tem ciúmes do povo que foi alcançado pela fé. Muito bem. Aplicação prática desse último ponto. Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome de Deus não é para todos. É somente para aqueles que conhecem. É somente para aqueles que têm fé. Primeiro e segundo ponto da nossa mensagem. Somente para aqueles que querem ter um relacionamento sério com Deus e com o seu reino. Só para esses. Fora disso, não há invocação.
verdadeira invocação do nome de Deus. Precisamos ter, sim, conhecimento, entendimento, fé, sabedoria. Precisamos ter esse relacionamento com Deus para efetivamente chamá-lo de Pai, de Senhor Deus Todo-Poderoso. Queridos, olhemos para o que a palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 10. Entendamos que o apóstolo Paulo está falando para aqueles cristãos da sua época, mas que estas palavras ultrapassam os tempos e chegam até nós. E são tão verdadeiras e tão atuais quanto naquele tempo. É possível, sim, alcançar a salvação? É, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Deus. É possível buscar a salvação? Pode tentar. Mas para isso eu peço que você procure alguém que pregue a palavra de Deus. Porque a fé vem pela pregação. Quer conhecer a Deus? Quer ter um relacionamento com Deus? Ouça uma boa pregação. Cuidado com o que vocês ouvem na internet. Cuidado com o que vocês ouvem por aí. Tem muita gente fazendo mensagens que não são pregação. Podem ser qualquer outra coisa, mas menos a pregação do Evangelho. O Evangelho é a boa nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Do Deus encarnado, do Deus que teve paixão e morreu por nós, do Deus que ressuscitou. E vivo está. Muito bem, meus irmãos. O tema de hoje é alcançando a salvação, e vimos que não se alcança a salvação sem estas coisas. Sem o devido conhecimento da justiça de Deus, revelada em Cristo, nem tampouco sem a fé salvadora, e nem tampouco com um relacionamento íntimo com Deus. Faça uma introspecção. Veja aí no seu coração, verifique na sua vida se você tem isso. Se você tem esse conhecimento, se você tem essa fé, se você está realmente buscando um relacionamento com Deus. E então você vai ver se você tem ou não alcançado a salvação. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar a sua vida e desafiá-lo a viver de acordo com aquilo que o Senhor expôs em sua palavra. Que a graça de Deus esteja sobre nós.